Boa tarde para você. O Fluminense venceu mais uma no Brasileirão e agora tá ali, pertinho do grupo que se classifica para a Libertadores. Já te conto como foi o jogo e também as notícias sobre a seleção brasileira, que amanhã tem jogo contra o Peru pelas eliminatórias. Jogo que você assiste ao vivo com a gente aqui na Globo. E o Globo Esporte começa com uma boa notícia para a torcida do Botafogo. Tá fechado, viu? O lateral Rafael, ex-Manchester United, acertou com o clube por 3 anos. Oi, Carol. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Rafael, lateral direito de 31 anos, ex-Manchester United, agora é jogador do Botafogo. Clube e atleta chegaram a um acordo depois de a negociação esquentar publicamente nos últimos dias. Rafael vinha postando mensagens promissoras nas redes sociais, a torcida estava ficando animada. Ele falou muito em Camisa 7, que é o nome do programa sócio-torcedor do Botafogo e é também o número que ele deve usar no time. Ô, Carlos, tu viu aquela camisa do Botafogo? Não tô achando lugar nenhum, aquela camisa 7 que eu tinha. É uma referência, sim, no futebol, não só futebol brasileiro, futebol mundial. É um cara realmente com uma trajetória dentro, né, da modalidade. O contrato do Rafael com o Botafogo será de 3 anos, com uma cláusula que permite a saída dele sem custos, caso o Botafogo não consiga o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O negócio só foi possível, apesar da política de controle financeiro do clube, porque personalidades ajudaram com dinheiro, como foram os casos do humorista Marcelo Adnet e do youtuber Felipe Neto. Rafael foi revelado pelo Fluminense, de onde saiu ainda na base, aos 17 anos, para a Inglaterra, para o Manchester United. Depois ele teve passagens também pelo Lyon da França e pelo Başakşehir da Turquia. Ele foi prata com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Londres em 2012 e esta será a primeira vez dele profissionalmente por um clube no Brasil. Rafael, que é alvinegro de coração, está tratando essa vinda ao Botafogo como um sonho de criança. Ele ainda está na Turquia, onde ele mora, preparando as malas para vir para o Brasil. Ainda não tem data para estrear, Carol. Obrigada, Lisandra. Já o Vasco não consegue engrenar na Série B, né? E essa irregularidade tem feito o discurso dos jogadores mudar para encarar uma dura realidade, que é a seguinte: hoje o desempenho do Vasco não é de time para subir para a Série A. O pior momento da história do Vasco. O Vasco não vai subir para a Série A. Pior time da história. Estes são vascaínos inconformados depois de mais uma derrota e de um diagnóstico bem pessimista. Eu acho que no atual momento a gente não é candidato ao título nem ao acesso. Quando você dá uma declaração dessa, tem os dois lados. O lado positivo, entre aspas, que você passa para o torcedor a realidade, para não iludir o torcedor, mas também você tira a confiança do torcedor. Escancara o momento da equipe. E o momento não é bom. Me parece hoje uma equipe não só desorganizada, mas sem padrão. No jogo de segunda-feira, o lance que mais chamou a atenção foi esta cobrança de falta. O goleiro Vanderlei pediu 5 jogadores na barreira e mais um deitado para uma jogada que era longe da área. Não pode ter uma bola parada, que você tem 4 defendendo e 5 atacando. O Vanderlei imaginou a cobrança de falta direta. Só que o Avaí tem repertório. Em 10 jogos sob comando do Lisca na Série B, foram 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. O aproveitamento caiu de 48% com o Marcelo Cabo para 43%. E a posição na tabela também. E para piorar, o artilheiro da equipe, Germancano, completou 10 jogos sem marcar gols. Com 2, 3 vitórias seguidas você já encosta. Mas pelo que o Vasco vem apresentando até agora é difícil falar em acesso ou ser campeão. Difícil também vai ser fazer o torcedor voltar a acreditar. Torcedor do Flamengo conhece esses 4 aí, né? Jogaram juntos na seleção sub-20, fazem parte de um novo padrão do clube quando o assunto é contratação. A vida tem muitos caminhos, muitos cruzamentos. E no mundo da bola, alguns se encontram no Flamengo. Mais recentemente chegaram Andréas Pereira e Kennedy, 2 reforços com um perfil que tem sido comum para as contratações do clube. Um jogador entre 23 e 25 anos que vem do exterior por empréstimo, normalmente de 1 ano, com opção de compra. Os jogadores são jovens, mas já passaram por aquela fase de provação, né? Então já são estabelecidos no mercado.
como Bruno Viana, Thiago Maia, Pedro e Gabigol, por exemplo. Nos últimos 2 casos, o Flamengo foi lá e abriu os cofres para ficar com os atacantes em definitivo. Antes de fazer um aporte muito grande, né, financeiro, você analisa melhor esse atleta dentro do seu domínio, né? Não vai acertar sempre, mas diminui demais a margem de erro. Eles vieram até aqui por caminhos muito diferentes, mas alguns reforços do Flamengo não se conheceram só depois que chegaram ao clube. Há muito tempo eles vestiram outra camisa juntos, a da seleção. Mais precisamente a da seleção sub-20. Lá, Gabigol e Kennedy já se abraçaram em comemorações em 2015. No Sul-Americano daquele ano, Léo Pereira, Thiago Maia, Kennedy e um Gabigol ainda com um topetão estavam juntos no elenco. Meses depois, no Mundial da categoria, o Gabigol não estava, mas o Andrés Pereira se juntou aos outros e na final fez um golaço. Só que o título ficou com a Sérvia. Agora, se reencontraram no mesmo caminho em busca do sucesso no Flamengo. E a Prefeitura do Rio aceitou um pedido do Flamengo e liberou público no Maracanã a partir do jogo contra o Grêmio, que é na quarta que vem pela Copa do Brasil. São 3 partidas de teste e a liberação é a seguinte: liberação de 35% a 50% da capacidade do estádio. Só pode entrar quem tiver comprovante de vacinação e PCR negativo para Covid feito em até 48 horas. Tem todos os detalhes lá no ge.globo. Roger Guedes no Corinthians em números. De 9 meses sem atuar, a 90 minutos em campo já na estreia. Ó a jogada. Ó que bela jogada. 1, 2, 3 nas costas e nos passos. 1, 2, 3 e gol. Pro gol! Roger Guedes, gol do Corinthians! Outro reforço importante, o William, aplaudiu lá da arquibancada. Gratificante da estrear com gol, acho que para estrear com o pé direito é muito bom, mas só faltou a vitória, né? Um jogo e um gol que valeu 1 ponto, porque antes do gol do Roger Guedes, Ricardo Bueno já tinha marcado para o Juventude. Gol do Juventude! E no finzinho quase marcou de novo, mas ficou nisso. Corinthians 1, Juventude 1. E amanhã tem Brasil e Peru ao vivo aqui na Globo, logo depois de Império. Eric Faria tá lá no Recife, acompanhando a seleção com esse visual aí atrás de você. Eric, hoje tem treino. Como é que deve ficar essa escalação aí do Tite? Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sim, visual belíssimo da Praia da Boa Viagem, onde está a seleção brasileira, que possa inspirá-la nesse jogo de quinta-feira. Como você falou, a seleção vai treinar na Arena Pernambuco, local da partida, às 5h30 da tarde. O Tite não deve mexer no time que iria jogar contra a Argentina, digamos assim, né? O Everton, Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alexandro, Casimiro, Gerson, Everton Ribeiro, Paquetá, Gabigol e Neymar. Essa deve ser a provável escalação da seleção para enfrentar os peruanos. Bom, e uma última notícia, né? A FIFA acabou punindo os clubes ingleses e o Zenit da Rússia, que não aceitaram liberar os jogadores para essa data FIFA. Esses jogadores não podem entrar em campo durante 5 dias. Ou seja, era melhor eles terem vindo para cá e terem participado do trote que os novatos levaram dos mais experientes aqui na seleção brasileira. Foi uma noite divertidíssima. O Guilherme Pereira vai mostrar para a gente como foi. Pela primeira vez, a palavra de quem estava em campo no Brasil e Argentina, que não aconteceu. Foi uma situação realmente muito inusitada, uma situação totalmente incomum. Para os jogadores da seleção, o problema só surgiu quando a partida foi interrompida. Nós, atletas, em nenhum momento tivemos o sentimento de que o jogo não aconteceria ou fomos para o estádio pensando que se o jogo acontecer, em nenhum momento isso passou pela nossa cabeça ou no nosso ambiente. Mas aconteceu e eles tiveram que lidar com mais um problema nessa rodada das eliminatórias. E o jeito foi se divertir. Rolou o famoso trote da seleção com os jogadores que foram convocados pela primeira vez. Cada um teve que fazer um discurso. Salve, salve, família.
calma aí. Pergunta aqui, ó. Discurso disso aí, não, pode parar. Pô, fala mais coisa, pô. Tu tem oportunidade de falar com a seleção, pô. Fala pros caras lá e fala alguma coisa. Bom, já que vocês querem uma história, então eu vou contar. Eu tive uma primeira convocação, onde eu me lesionei. A gente estava super feliz, é óbvio. Compartilhei com meus familiares. Mas logo em seguida... Me desculpe que é um bagulho delicado. Meu pai logo em seguida contraiu o Covid, quase que nós o perdemos. Ele se recuperou, hoje ele está muito bem, está totalmente feliz, converso com ele todos os dias. Ele está compartilhando comigo essa felicidade que está aqui na seleção. Isso eu queria essa história, então tá aí. Boas histórias, brincadeiras e problemas à parte, é hora de voltar a falar de futebol. Quase 1 da manhã e a seleção brasileira acaba de chegar no Recife para o jogo de amanhã contra o Peru, em busca da 8ª vitória e de alguns ajustes também. Nós temos uma seleção com jogadores incríveis e que em algum momento não temos... talvez o equilíbrio de manter o mesmo nível de atuação dentro da partida muito tempo.